Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Gostaria de iniciar essa videoaula compartilhando com vocês um versículo bíblico que diz que nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. Esse versículo está lá no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 16. Desejo a vocês uma aula abençoada e muito produtiva. Bom, pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de língua portuguesa. O objetivo principal é fazermos as correções de atividades aplicadas em aulas anteriores. Eu peço que vocês estejam tanto com o livro de língua portuguesa quanto com o caderno em suas mãos, tá? Façam as correções necessárias, ok? Começando aí, gente, na página 113 do livro de língua portuguesa, a número 1, a resposta é pessoal, tá? Nós temos aí a número 2, releia em voz alta o poema e responda no caderno. Qual aspecto explícito da pintura foi escolhido como tema desse haikai? Resposta, as pás do moinho. 3. Observe novamente a pintura e responda no caderno. Que ideias não estão explícitas na pintura, mas são tema do haikai? Resposta, as ideias de tempestade e de paz, ou ideia de mudança de estado ocasionada pela força da natureza. Letra B, que elementos da pintura podem ser considerados opostos à ideia de tempestade? O céu claro, as pás no moinho paradas. A número 4, a resposta é pessoal, tá? Ainda nessa página 113 aí, gente, sobre linguagem e construção de texto, nós temos aí a número 1, que era para ter sido feita em grupo, né? Mas como estamos nessa fase difícil agora, a resposta eu coloquei como resposta pessoal aí, tá? Número 2, transcreva no caderno as palavras que rimam, isto é, que repetem o som final. Faz, paz e paz. Número 3. Releia os versos. A tempestade faz as três pás do moinho perderem a paz. A poetisa empregou um recurso chamado personificação. Pelo sentido dos versos, identifique a alternativa que pode corresponder a uma definição desse recurso de linguagem e assinale-a. E aí, vocês assinalaram aí qual? A, B ou C? Bom, acertou aí quem assinalou a questão, a letra B, tá? Atribui a seres inanimados ações e sentimentos próprios de uma pessoa. E número 4, né, explique oralmente, então eu coloquei como resposta pessoal. Número 5, o haikai quase sempre faz um flagrante de um momento. Qual é o flagrante que provavelmente a poetisa quis expressar? Assinale a alternativa que responde a essa questão. Bom, quem assinalou aí a letra A está correto, tá? É a letra A. Um momento de paz que pode vir a ser perturbado. Bom, pessoal, eu parabenizo quem estiver acertando todas as questões aí. Quem estiver errando alguma coisa, tá? Dá pausa na videoaula aí e faz a correção necessária. Vamos agora para a página 115. A número 1 aí é resposta pessoal, tá? As respostas do número 1 são pessoais. E a número 2, releia estes versos. Além da terra, além do céu, no trampolim do sem fim das estrelas. Observe as palavras destacadas. Elas ajudam a compor uma ideia de lugar. Responda no caderno. Que ideia de lugar esses versos passam para você? Aqui no livro eles deixaram uma sugestão de resposta, que é lugar muito, muito distante da Terra. Número 3. Releia este verso. Na magnólia das nebulosas. As imagens podem nos ajudar a entender a provável relação que a poeta fez entre as palavras magnólia e nebulosa. Que relação pode ser essa? Resposta. Nessas imagens, a relação pode ser feita pela aparência de flor que uma nebulosa pode assumir. Assim, considera-se a imagem de nebulosa
como se fosse uma flor. A número 4, gente, que está dizendo para conversar com os colegas, mas eu tenho certeza que vocês fizeram uma adaptação aí para responderem essa questão aí, tá? Então, as questões aí dessa número 4 são: o que significa conjugar um verbo? No poema, o que pode significar conjugar os verbos pluriamar e sempre amar? Resposta: conjugar um verbo é falar ou escrever o verbo flexionando-o em tempo, pessoa e modo. Pôr em prática na vida as ações sugeridas por pluriamar e sempre amar em todos os tempos, modos e pessoas. Aí nós temos agora a página 116, né? Eu tenho aí número 1. Cada linha de um poema é um verso e o conjunto de versos é chamado de estrofe. Você observou que o haikai é um poema de uma estrofe com 3 versos. Quantas estrofes e versos há no poema de Drummond? Responda no caderno. Resposta: uma única estrofe com 14 versos. 2. Um dos recursos empregados no poema para criar um efeito de sonoridade é o uso de rimas. Em grande parte dos poemas, as rimas ocorrem no final dos versos. No poema Além da Terra, Além do Céu, as rimas ocorrem de forma um pouco diferente. A. Transcreva no caderno 4 pares de rimas e diga como elas acontecem nesse poema. Bom, o livro dá sugestão de trampolim sem fim, rastros, astros, solar, conjugar, sempre amar, pluriamar, ser, viver. Nesse poema, as rimas ocorrem também no meio dos versos. B. Nas palavras rastros e astros, que outro recurso foi empregado além da rima? Aproximação de palavras semelhantes na escrita. Astro está dentro da palavra rastro. Número 3. Na linguagem poética, a maior liberdade no uso da língua. De além da terra, além do céu, o poeta criou palavras sempre amar e pluriamar. Essas palavras não existem no dicionário dessa forma, mas é possível perceber que elas foram criadas de outras já existentes e encontrar o significado das partes que as compõem. Refletindo sobre o significado dessas partes, explique o que pode significar esses neologismos. Se precisar, busque o significado das partes no dicionário. Eu tenho aí sempre significa todo tempo, continuamente, sem cessar, constantemente. O pluris é um prefixo, né, que significa vários, muitos. Amar tem o significado de gostar muito, querer muito, sentir ternura ou paixão. Sempre amar é amar constantemente, amar continuamente, amar em todos os tempos. Pluriamar é amar muitas pessoas, amar de várias formas. Número 4. Transcendente quer dizer algo que é superior, que se eleva acima dos limites, que está muito além de outras coisas. Responda no caderno. Que palavra no verso a seguir tem sentido semelhante a transcendente? O verso aí é o verbo transcendente acima das gramáticas. É a palavra acima, tá? Cite mais 2 palavras do poema que exemplifiquem a ideia de transcendente. Além e sem fim. E aí tá falando para vocês conversarem, né? E não tem como. E agora nós temos aí conversa com os colegas sobre a provável razão, nessa número 6. Provável razão de o poeta dizer que os verbos sempre amar e pluriamar são essenciais e estão acima das gramáticas, do medo e da moeda, etc. Depois faça um registro coletivo com as conclusões. Por mais que por mais que vocês não tenham conseguido, né,
conversar com os colegas devido à situação que estamos passando, mas o livro deixa uma sugestão de resposta aí, que é essa, ó. Esses verbos podem ser essenciais para transmitir a ideia de amar sempre, muitas pessoas e de várias formas, sem preconceitos, mantendo-se acima de qualquer norma e posição social. Aí nós temos a hora de organizar o que estudamos aí, né, a respeito do poema. Era que a questão pede para vocês preencherem com as palavras estrofes, sensibilidade, jogos de palavras e sonoras. Então, eu coloquei aí o esqueminha para vocês, tá? Poema é um gênero textual que geralmente é organizado em versos e estrofes, é a resposta, tá? Intenção, finalidade, sensibilizar, criar efeitos de sentido com jogo de palavras, tá? Provocar emoções e sentidos. Linguagem e construção, musicalidade, combinações sonoras com as palavras, tá? E lá na leitor público-alvo, pessoa interessada em textos que despertem a sensibilidade, ok? E terminamos aí, né, a nossa correção dessa videoaula. Qualquer coisa eu estarei na plataforma ou no grupo do WhatsApp, tá? Que Deus abençoe vocês grandemente e até a próxima aula.